Estamos na área, então, para mais um Correspondente Médico. Sempre ficamos atentos e atentas ao que o doutor diz, mas também ao que você manda pela hashtag Correspondente Médico, viu? Lá no Twitter, você deixa sua mensagem, sua pergunta. E já adianto que a gente, agora há pouco, eu comentei com vocês, mas eu quero ressaltar que a gente vai falar sobre transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É o seu caso? Você tem TDAH? Na verdade, é TDAH nesse caso, né, doutor? Com Exato. Hiperatividade. Manda pra gente, hashtag Correspondente Médico, o seu comentário. Mas antes de tudo, não posso ser deselegante. Doutor Fernando, tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado, Elisa. Vamos trabalhar, vamos falar de saúde para vocês aqui na CNN Brasil. É o que precisamos, sempre, de muita saúde. A gente começa o quadro compartilhando com vocês uma notícia dada pela Anitta, pela cantora. Pois é, ela falou a respeito de um probleminha de saúde que ela tem. Foi durante uma entrevista que a Anitta deu ao canal do YouTube da apresentadora Sabrina Sato. A Anitta revelou sofrer de uma inflamação conhecida popularmente como cistite de lua de mel. Esse é o nome. A Anitta disse que a condição é causada nas relações sexuais e que ela tem até dificuldade de andar por causa desse desconforto. Bom, a gente pegou esse assunto então, pensou, puxa vida, legal esclarecer, porque pode ser que outras pessoas sofram desse desconforto, desse mal, e a nossa missão é sempre esclarecer para que você tenha mais saúde, não é? Conversamos com uma ginecologista, a Mariana Rosário. Ela explicou para a gente que existem tipos diferentes de cistite. Vamos então ouvi-la. A cistite nada mais é do que uma inflamação, né, ou infecção da uretra e da bexiga. E ela tem vários tipos. A grande maioria, as mais comuns, são as cistites bacterianas, né, que são por contaminação com alguma bactéria que na maioria das vezes está lá já no períneo daquela mulher. A cistite de lua de mel, ela é um pouco diferente. O que acontece? Pela fricção na relação sexual com a mucosa vaginal, eu tenho um edema local. E entre as estruturas que estão ali presentes naquela mucosa vaginal, eu tenho a uretra, que ela está bem na entradinha, no introito da vagina. Então eu posso ter um edema, a uretra é um caninho bem pequenininho, ele fica edemaciado e eu tenho essa sensação de dificuldade para fazer xixi, a mesma da cistite, mas que ela é só por esse edema, por essa inflamação inicial. Ela geralmente não tem bactéria. Opa, conseguimos ouvir ali o finzinho do que disse a doutora. Um edema, o edema seria um machucado, um desconforto? O edema é um inchaço. Primeiro a gente tem que entender o que é a bexiga, né? É um reservatório natural que coleta a urina, que vem dos ureteres, produzida no rim, e a gente, então, de tempos em tempos, vai ao banheiro e libera essa urina. Então, ela tem um papel como reservatório. Quando existe uma inflamação nessa região, quer seja por uma infecção bacteriana, fúngica, viral, ou então até mesmo por uma situação como essa que simula, na verdade, um desconforto, nós temos, então, esse quadro clínico caracterizado pelo nome de cistite, que provoca o seguinte, Elisa: ardor na micção, dores abdominais, até mesmo quando você falou do desconforto para andar, isso, na verdade, reflete o desconforto nessa região. Se for infecção bacteriana, febre. Pode existir a saída de sangue. Você imagina o seguinte: existe um inchaço, existe um edema, você tem um tubo por onde a urina é expelida para fora. Pode haver pequenas fissuras e lesões na parede desse pequeno tubinho com sangramento na urina. Ou até mesmo também pela própria infecção da parede interna da própria bexiga. E também a vontade de urinar com frequência. Então aumenta a frequência que a pessoa quer ir no banheiro, a gente chama isso de polaciúria. O termo lua de mel é porque existe uma grande associação com o passado em que as pessoas, quando tinham a primeira relação, era quando estavam casando, e nesse momento, então, da lua de mel, existia esse ocorrido e, portanto, acabou se batizando de uma forma popular esse mesmo nome. Tá, doutor, então, uma coisa é a cistite. Então, a cistite de lua de mel teria características diferentes da cistite com as quais nós já estamos um pouquinho mais habituados? Assim, você pode ter essa questão relacionada à atividade sexual e existir a infecção propriamente dita bacteriana, com a entrada de bactérias que existem na região do períneo. Então aqui a gente está falando da vagina, do ânus, de toda aquela região que tem uma flora bacteriana específica. Ou então, se você não tem uma infecção propriamente dito, recebe esse nome, mas de fato não tem ali a bactéria provocando o problema. Doutor, quando a gente fala de questões até ligadas ao sexo, ligadas a questões sexuais, muitas vezes, agora a gente começou a se libertar um pouquinho mais disso. As mulheres sentem desconforto
para falar sobre isso, falar sobre essas questões íntimas. E quando a gente vê alguém como a Anitta, que vem durante uma entrevista para Sabrina Sato no canal do YouTube e expõe essa questão, ela acaba fazendo algo muito maior do que só relatar o próprio caso. É mostrar que existem alguns, vou chamar aqui de problema, desconforto, alguns desconfortos femininos que às vezes nós mulheres nem expressamos, nem contamos, não compartilhamos com os outros e convivemos com uma dor. Eu diria o seguinte, Elisa, na verdade isso transborda, porque a gente está falando de uma coisa que é a manifestação física do amor, né? Quando um casal se ama, quando um casal se deseja, praticam sexo. E assim, não é simplesmente dar aqui voz para as mulheres entenderem e se identificarem, até mesmo para os rapazes, para entender que muitas vezes se existe um desconforto e a frequência sexual ou a intensidade do ato sexual vai precisar ser moderada, não é porque a pessoa não gosta, ou porque a pessoa não quer, ou porque a pessoa está evitando por algum outro problema, é porque existe essa situação. Então, quando a gente fala e todo mundo põe luz sobre esse tipo de assunto, quem ganha? Toda a população, todo mundo. Sim, e até para o homem mesmo compreender as dores que a mulher pode estar sentindo e respeitar essa dor, até porque uma relação sexual é algo consensual, não é? Duas pessoas estão no sexo, então é importante que um saiba também dos desconfortos do outro. E além disso mesmo, isso que eu estou frisando bem aqui, a pessoa entender que não é que a pessoa não quer porque não gosta, é porque de fato tem um desconforto e você pode imaginar que existem diversas formas de você manifestar o amor, fazer carinho, enfim, ter prazer juntos. Esclarecido, então, pelo Dr. Fernando Gomes, o que é a cistite. E interessante a gente falar sobre isso, até para desmistificar algumas questões. Porque quando a gente fala sobre relação sexual ligado a homem, a gente fala com alguma naturalidade, mas na hora de falar de relação sexual ligado à figura feminina, a gente fica ali com pudores, né, com todas essas questões. Não, os assuntos são iguais para quaisquer que sejam os gêneros. Agora, existe uma dica bem simplesinha que eu acho que vale a pena a gente divulgar, já que a gente está falando sobre isso. Se depois do ato sexual, tanto o homem como a mulher puder urinar, isso ajuda, na verdade, a fazer uma lavagem natural e espontânea da própria uretra, o que faz com que exista uma redução da chance de haver infecção. Lembrando que se a gente bebe água com frequência, o fato de ir ao banheiro também com frequência ajuda naturalmente a expelir, porque a urina, Elisa, a urina é estéril. Então ela acaba, na verdade, favorecendo mecanicamente a limpar, na verdade, todo o trato urinário, evitando aí infecções bacterianas. Sim, promovendo ali um cuidado com a nossa saúde. Muito bom, tá aí a dica do doutor Fernando. Bom, a gente falou sobre prevenção de cistite, não sei se exatamente, doutor, mas essa questão da urina, o que o senhor já ressaltou, já seria uma maneira de prevenir algo ou não tem relação com prevenção? Tem relação e a outra, na verdade, é de frequentemente não ficar segurando para ir no banheiro, né? Desde que socialmente você não tenha nenhum impedimento, enfim, o ato de urinar faz com que você lave o trato urinário. Muito bem, explicadíssimo. Hashtag correspondente médico. Mande a sua pergunta, o seu comentário. A gente adora quando você participa, porque no fim das contas, tudo isso aqui que a gente está fazendo, a conversa diária que a gente tem com o doutor, é pensando em quem está assistindo, é pensando nos seus olhos e ouvidos que estão atentos ao que nós estamos dizendo por aqui. Próximo assunto que a gente traz para vocês. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, desenvolveram uma goma de mascar que promete ajudar a reduzir a carga de vírus na saliva. Pois é, dessa forma, a goma deve impedir a entrada do vírus nas células do corpo através da boca. Aí você se pergunta, né? Mas como exatamente essa goma funcionaria? De que maneira ela agiria? Segundo essa pesquisa, ela tem como base uma proteína chamada ACE2, que é a mesma encontrada na superfície das células. Assim, o coronavírus, de acordo com essa pesquisa, gruda nas proteínas do chiclete, da goma de mascar, evitando o contato com as células. Os testes de laboratório foram promissores, viu? E mostraram que a goma foi capaz de diminuir em até 95% a carga viral na saliva dos participantes dos testes. Tá aí para você mais um retrato de um estudo científico, não é? Os pesquisadores ali dedicados em encontrar detalhes, características que possam no futuro vir a ajudar o nosso combate a Covid-19. Feito o registro para você que nos acompanha a respeito da goma de mascar, próximo assunto que eu trago, o modelo e DJ Jesus Luz revelou à revista Van Magazine que tem transtorno de déficit de atenção
com hiperatividade. Então é um combo ainda maior, não é, doutor? Também conhecido pela sigla de TDAH. Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o TDAH aparece na infância, mas pode acompanhar a pessoa até a vida adulta, como o caso de Jesus Luz. A entidade ainda afirma que entre 3% e 5% das crianças do mundo têm esse transtorno. Conversamos então com um psiquiatra, o Adriano Pedreus. Ele explicou para a gente as características. Vamos ver se você se identifica e de repente descobre que tem esse transtorno e nunca foi diagnosticado. É um quadro neuropsiquiátrico com 3 sintomas principais: a falta de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. Quanto à atenção, os principais sintomas são uma dificuldade de manter o foco, parece que nunca ouve quando estão conversando com ele, tem uma dificuldade de se organizar, perde objetos e materiais importantes para executar uma tarefa ou uma lição, se distrai com muita facilidade e tem uma grande dificuldade de seguir regras ou instruções porque não consegue prestar atenção. Na hiperatividade, parece que o paciente está sempre mexendo as mãos, as pernas, como se estivesse inquieto. Levanta-se da cadeira com muita frequência em situações que não é para levantar, como por exemplo na sala de aula. As crianças hiperativas estão sempre correndo, estão sempre escalando. Quanto à parte da impulsividade, o paciente ele fala excessivamente, tem uma dificuldade de esperar a sua vez em filas ou em atividades em grupos, ele interrompe com frequência a conversa de adultos. Muito bem, tivemos o olhar crítico e apurado do psiquiatra e eu cometi uma deselegância com o sobrenome do doutor Adriano Pedreus. Pronto, agora cometi aqui a correção do meu devaneio com o sobrenome do doutor. Tem muita mensagem chegando, viu, pela hashtag correspondente médico a respeito desse tipo de transtorno. Por exemplo, Lucas, quais os desafios para diagnosticar o TDAH na fase adulta? Essa é a pergunta do Lucas. Milton, sobre o TDAH, depois de exames até neurológicos, meu filho foi diagnosticado com TDAH. E aí ele faz uma pergunta também, fazendo ali a conexão do TDAH com Alzheimer. Já já eu trago essa pergunta para o doutor. Gustavo também mandando perguntas, a Cindy mandando perguntas. Vamos então compreender. Doutor Fernando Gomes, inquietação é uma coisa que quase todo mundo tem, né? Criança, então, tem muita energia, mas de que maneira conseguir identificar? Pera lá, essa criança está um pouquinho energética, além do que as outras crianças. De que maneira diagnosticar? Elisa, pela simples comparação, a gente já começa a notar que existe alguma coisa, algum traço diferente do jeitinho de funcionar daquela criança. E quando a gente entra dentro do processo pedagógico na escola, fica ainda mais fácil porque você tem o olhar de profissionais, que são os professores, que estão ali atentos, na verdade, ao desempenho e como, na verdade, essa criança se relaciona com o meio ambiente, com os colegas e até mesmo com o próprio mestre frente a uma lousa, por exemplo. Então, assim, a grande dica acaba sendo a comparação. A gente tem aí uma incidência de 3 a 5% na população, então não é uma coisa tão rara assim, ela existe. Da mesma forma que a superdotação também acaba existindo em 3 a 5% da população. Temos aqui, então, alguns sintomas. Doutor Fernando Gomes, usando também referência ali à Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Desatenção, doutor. Até que ponto alguém é desatento? Está sempre no mundo da lua ou, de fato, tem TDAH? É assim, a gente tem pelo menos 2 circuitos de atenção dentro do nosso cérebro. A gente sabe que existe a atenção voltada para os estímulos externos, que a todo momento estão surgindo, e a atenção que voluntariamente eu coloco. A gente chama de concentração, de poder de foco, que muitas vezes é o que os pais e os professores gostariam que a criança está manifestando. Mas fisicamente, o que eu quero dizer, quando você olha para uma criança manifestando essa desatenção, parece que ela está muitas vezes fora daquele ambiente, daquele contexto, está no mundo da lua, mas na verdade ela tem a atenção dela em alguma outra coisa que na verdade não está presente naquele conjunto de pessoas que estão executando uma tarefa. Resultado disso, Elisa, muitas vezes existe prejuízo do ponto de vista pedagógico e até mesmo do ponto de vista de relacionamento, porque o fio da meada se perde e muitas vezes uma opinião de uma criança ou então até mesmo a construção de um pensamento, uma conversa, fica fora do contexto dos outros indivíduos. Então, assim, é uma situação diferente no qual a atenção voltada principalmente para esse foco que a gente espera ou mesmo julga que seria normal, acaba comprometendo o indivíduo. Doutor, impulsão, de que maneira ela aparece dentro do quadro? Nos lobos frontais, a gente tem uma função importante que são as funções executivas e uma delas, muitas vezes, está relacionada com o controle do impulso. Então, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade,
mas eu consigo ponderar isso antes de fato realizar o ato ou então até mesmo de falar alguma coisa. Se existe um problema em se controlar esse impulso, muitas vezes o que a criança faz é o que dá na telha, é a vontade imediata dela. E qual que é o problema disso? Muitas vezes, depois de retornar para um contexto social, ou até mesmo não se machucar, não derrubar alguma coisa, ou não se mexer demais, fica, na verdade, fora do controle. Doutora, a gente pode dizer que o filtro da pessoa para determinar vou fazer, não vou fazer, ele é um pouquinho diferente quando a pessoa é hiperativa, porque logo penso, logo faço? Sim, pode ser, pode ser. E isso pode, na verdade, trazer aí um desafio para o indivíduo se entender e conseguir controlar isso para que não tenha prejuízo na sua vida de relação e, enfim, e não sofra com isso. Doutor, eu queria lhe fazer uma pergunta. O nosso tempo já acabou, eu preciso encerrar, mas eu vou encerrar aqui com... Entre todos os relatos que chegaram, foram muitas as perguntas e o senhor respondeu já algumas questões que chegaram. A Manuela Silveira disse o seguinte, que hoje na vida adulta, ela observa que, de repente, tenha esse tipo de transtorno. E vou resumir aqui o relato dela, porque ela disse o seguinte, que na infância ela se achava inferior aos outros, porque todo mundo entendia rápido e ela não conseguia entender algumas coisas. Até o comportamento dos pais junto com ela, não é? Mas como é que você não consegue, não tem atenção? Então, que hoje, na vida adulta, ela percebeu que, puxa vida, será que, na verdade, o que eu tenho, ou tinha mais aflorado, não era TDAH e sofri por causa disso, justamente por não ter sido diagnosticada? Pode ser sim. Por isso que, na verdade, é importante se fazer o diagnóstico. Uma avaliação neuropsicológica é capaz de pegar traços da criança, a própria reabilitação neuropsicológica e, em certos casos, até mesmo a introdução de medicamentos que venham regular esses circuitos neurais, com neurotransmissores envolvidos, por exemplo, dopamina e noradrenalina, ajudam, na verdade, o indivíduo a manter o foco e não perder o fio da meada e não sofrer e, depois de tanto tempo, então, vir reconhecer isso de uma forma doída. É importante que não só o indivíduo seja tratado, né, que toda a família e o entorno compreenda, porque muitas vezes o reforço negativo, ou seja, a bronca, aquela coisa mais austera, ela vem piorar e causar um descompasso muito maior. E quando todo mundo entende, com o acolhimento adequado, fica mais fácil de você, na verdade, introduzir uma vida normal para o indivíduo. Por isso que a gente não pode generalizar, né, as crianças, os seres humanos, que cada um tem a sua diferença. Se você quer tratar todo mundo igual, às vezes você põe no pacote alguém que precisa de uma atenção diferenciada e prejudica pela vida inteira. E muitas vezes, Elisa, isso aqui que pode parecer, na verdade, um problema para alguns ofícios, para algumas atividades, até mesmo para a vida, isso aqui pode ser um diferencial favorável. Por isso que a gente precisa ter um olhar inteligente para entender do que a gente está falando. Muito bem, que coisa boa, hein, a gente poder ter esse momento e esclarecer essas questões. Doutor Fernando, obrigada, como sempre. E quaisquer novas dúvidas que chegarem sobre TDAH, pode mandar e a gente volta com o assunto para o doutor responder, certo? Com certeza. Muito obrigado, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.